Pois é, deputado, o Rodrigo e eu falamos sobre o tratamento que o Globo, o Estadão deram a essas PECs que passaram na CCJ, chamando-as de vingança contra a esbórnia do orçamento secreto, dizendo que é uma ideia golpista. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o público do 4x4 por que essas PECs, né, foram feitas, qual a importância de cada uma delas, deputado? Obrigado. Bem, antes de entrar no mérito da PEC em si, eu vou explicar a quem está nos escutando o que torna uma mudança constitucional inconstitucional, né? O que basearia ou fundamentaria a argumentação de um juiz para dizer o seguinte: o que vocês estão debatendo não procede na Constituição, viola cláusulas pétreas, vocês não podem discutir isso. Então são 4 coisas, tá? A primeira é o voto universal. Essa PEC de reformar ou de criar um freio no STF, ela trata do voto universal? Não, não trata do voto universal. A segunda coisa que torna uma emenda constitucional inconstitucional é acabar com o sistema federativo, né, com a organização federativa, né, de estados, municípios. Ela acaba com os estados e municípios, fere isso aí? Não, ela não fere isso aí, não toca nesse assunto. A outra coisa, os direitos individuais universais, que é o artigo 5º lá, direito de livre expressão, de ir e vir, direito de consciência, essa emenda constitucional trata disso, nem chega perto de tratar desse tema. Então tem o quarto item, que é a separação de poderes. Essa PEC, ela acaba com a separação de poderes, ela concentra poderes, ela elimina os freios e contrapesos que existem entre os poderes. Não, ela reforça, ela é um freio num poder que ele sim está agindo de uma maneira descontrolada, descabida, hiperativo, que é o STF. Então, é para isso que serve essa PEC. É uma emenda constitucional para reforçar o freio contra um poder autoritário, monocrático, que age em todas as esferas. E não reconhecer que o STF tem esse poder hoje é a maior mentira contada para o povo brasileiro, é a maior mentira contada para os deputados e todos aqueles que trabalham direito. E certamente que todos aqueles que observam no Brasil e fora sabem que não é esse o fato. É isso que é inacreditável. Então eles estão calcando a argumentação deles que falar de uma emenda constitucional que freia o ativismo judicial, que freia as interferências que o STF faz no legislativo, faz no executivo de maneira completamente fora da lei, que debater um freio contra isso é inconstitucional. Veja só o absurdo. Então, essa argumentação da mídia, essa sinalização de argumentação do juiz, porque eles não entraram muito na defesa, mas eles aludiram que era por aí que eles vão argumentar uma defesa contrária a esse tipo de medida. Muito bem. Se eles foram para esse lado, é uma mentira deslavada, descarada na cara de todo mundo, que arranjam argumentos melhores e que toquem, de fato, naquilo que torna a PEC inconstitucional. Mas a verdade é que ninguém, essa PEC, como ela não trata de ferir essas cláusulas que a tornaria inconstitucional, então podemos debater, podemos votar, podemos aprovar. E se o STF vetar isso, ou negar isso, é realmente um ataque contra todo o sistema representativo, toda a população. É isso que tá sucedendo aqui, né, que está ficando bem claro para todos. Então é muito importante dizer isso. O que a PEC fala? A PEC 28, que foi da minha relatoria, foi até criada pelo deputado Reinaldo Stefanes, ele foi muito feliz na PEC, na emenda constitucional, exatamente porque ele sabia que a gente não pode tirar a última palavra do STF. Aí sim, você poderia dizer, acabou com o poder do STF de avaliar a inconstitucionalidade de um tema que de fato é inconstitucional, certo? Então, ponto passivo aqui, concordo. Então essa PEC não faz isso. O que a PEC faz? Ela dá um freio. Ela diz o seguinte:
Primeiro que ela acaba com as medidas monocráticas, esse também é um reforço à PEC 8, que só faz isso. A PEC 8 dá um refino bem granular de como fazer esse fim das decisões monocráticas. A PEC 28 também faz isso de uma maneira mais generalista. Muito bem. Segundo aspecto é que ela dá a capacidade do Congresso que, mesmo se uma medida for em colegiado, não monocrática, mesmo se uma medida em colegiado for ativista, for fora do foro do que seria a competência do STF, está criando uma lei nova, está revogando um processo legislativo legítimo, um PDL, por exemplo, que é um decreto legislativo legítimo, ou um decreto até do executivo, se o judiciário tomar essa decisão, cabe ao Congresso por 2/3 atingir 2/3 no Congresso é difícil, paca, tá? É bem difícil. Então já é um freio bem, assim, eu diria que tá dando aqui o benefício da dúvida até para o STF. Muito bem, cria por 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, a gente pode suspender esse ativismo judicial que foi acometido aí pelo STF durante 2 anos. E se o STF ainda entender que tem que ir adiante mesmo que o Congresso esteja contrário, ele pode formar uma hipermaioria de 4/5 e aí revogar a suspensão, ou seja, a palavra final ainda é do STF. Então, como é que eles argumentam que isso aí é inconstitucional, que melhorar esse freio é inconstitucional? Realmente, olha, exato como o Constantino disse, é para manter um poder autoritário, arbitrário, monocrático e agir em tudo, em todos, fora da lei, acima da Constituição, acima do próprio regimento do próprio STF. É isso que eles querem preservar. E os interesses são muito além dos políticos. Tem interesses políticos de controle? Absolutamente sim. E são enormes esses interesses. Agora, e os interesses econômicos? É isso que a gente tem que pautar aqui. Porque cada juiz ali nomeado tem o poder de fazer alívios às grandes empresas, aos grandes interesses internacionais, bilionários. Não é nem de 1 bilhão, não, é de centenas de bilhão. Então veja o poder econômico que eles também estão segurando nas mãos. Será que não é por isso também? E menos a questão política? Não será também por questões econômicas? Eu jogo a dúvida aqui, porque em termos de raciocínio, não faz sentido nenhum o que eles estão argumentando, que a PEC é inconstitucional. E, olha, desqualifica toda a mídia que não tem um quadro jurídico ali qualificado para fazer uma leitura honesta do que foi a emenda relatada ali na comissão. Então, estamos aí com, de fato, uma situação muito reveladora do que é o STF, do que é o nosso Estado, a falência do nosso Estado de Direito, e as nossas alternativas são, de fato, muito limitadas em função dessas ações.